Existe uma forma de controlar as decisões das pessoas sem que elas percebam. Você não precisa gritar, argumentar ou convencer. Basta saber o que plantar dentro da mente delas. E o mais assustador é que isso acontece o tempo todo ao seu redor. Cada vez que alguém te faz pensar que uma ideia foi sua, quando na verdade ela foi colocada lá, alguém acabou de vencer um jogo que você nem sabia que estava jogando. É assim que líderes influenciam multidões, que vendedores transformam céticos em compradores, que pessoas comuns fazem os outros seguir suas vontades sem jamais pedir diretamente. A verdade é simples e sombria. A mente humana é um terreno fértil, e quem entende como semear as palavras certas, no momento certo, colhe obediência, admiração ou lucro. Maquiavel chamava isso de a arte da persuasão invisível, o poder de fazer o outro agir sem sentir que foi conduzido. Robert Cialdini chamaria séculos depois de gatilhos mentais. O mesmo princípio, nomes diferentes. Uma engenharia psicológica precisa que transforma ideias em crenças e crenças em comportamento. Mas a maioria das pessoas usa isso de forma cega. Repete frases prontas, imita técnicas de venda, força resultados e assim falha. Porque plantar ideias não é sobre manipular. É sobre entender o terreno, ler o clima emocional e escolher a semente certa. A palavra errada no momento errado é como jogar veneno no solo. Mata qualquer chance de influência. A palavra certa, dita com calma e intenção, cresce dentro da mente alheia como uma lembrança. Ela se repete sozinha, amadurece sozinha. E um dia, a pessoa age exatamente como você queria, achando que foi escolha dela. O plantio invisível é o estágio máximo da influência. Você não convence, você insinua. Não exige, você sugere. E quem ouve sente que decidiu sozinho. Esse é o segredo por trás de todos os grandes discursos, das campanhas mais poderosas e dos líderes que marcaram a história. Eles não empurravam ideias. Eles as faziam nascer dentro das pessoas. Neste vídeo, você vai entender como isso funciona. Vai descobrir os 7 gatilhos mentais que atuam como sementes emocionais, pequenas engrenagens invisíveis que moldam pensamentos e comportamento. Cada um deles tem uma função. Um, desperta curiosidade. Outro, cria conexão. Outro, ativa desejo. E o último, geração, sem resistência. Você vai aprender a aplicá-los em qualquer conversa, apresentação, vídeo ou relação humana. Vai entender como moldar percepções sem manipular, como guiar o pensamento sem impor e como dominar o jogo social de forma ética e precisa. E quando dominar isso, algo muda. As pessoas começam a ouvir você de outro modo, passam a te respeitar mais e, sem perceber, te seguem, não por medo, mas por magnetismo. Essa é a arte do jardineiro das mentes, aquele que fala pouco, observa muito e faz com que o mundo floresça do jeito que ele deseja. Prepare-se, porque a partir de agora, você vai aprender a plantar ideias e ver o poder crescer em silêncio. Lição 1. O terreno mental. Como preparar o ambiente para que a ideia germine sem resistência. Antes de plantar qualquer ideia, é preciso preparar o solo. E no campo psicológico, o solo é o contexto emocional das pessoas. Você pode ter a frase mais poderosa do mundo, mas se disser no momento errado, o terreno rejeita. Assim como um jardineiro não lança sementes em terra seca, o influenciador não lança argumentos em mentes fechadas. Maquiavel dizia que a mente do povo é como o vento, muda com o clima. Ele entendia que antes de propor uma ideia, o príncipe sábio cria o ambiente para que essa ideia pareça inevitável. Ou seja, a ideia deve nascer dentro da pessoa como uma conclusão própria, não como uma imposição externa. As pessoas não resistem à verdade.
Resistem à sensação de serem convencidas. Por isso, o verdadeiro comunicador começa sempre pela emoção, nunca pela razão. Antes de apresentar o que quer, ele calibra o estado emocional do outro. Se a pessoa está tensa, ele cria segurança. Se está confusa, ele oferece clareza. Se está desconfiada, ele mostra vulnerabilidade, porque a mente só se abre quando sente conforto psicológico. A regra é simples. A emoção prepara o solo, a lógica planta a semente. Toda tentativa de persuasão que ignora isso falha. Você não convence alguém que está emocionalmente armado, e quase todos estão. Vivemos em um tempo em que a atenção é escassa, a desconfiança é alta e a resistência é automática. Por isso, quem domina o contexto, domina o jogo. Quem cria o ambiente certo, vence antes de começar a falar. O cérebro humano é como uma fortaleza, cheia de guardas emocionais prontos para impedir qualquer invasão. Toda vez que alguém tenta te convencer de algo, sua mente ativa um sistema de defesa chamado viés de confirmação. Ela busca proteger suas crenças atuais, mesmo que estejam erradas. Por isso, quem chega com uma ideia direta demais desperta resistência. O maquiaveliano não força as portas, ele abre as janelas. Ele sabe que a forma mais eficiente de quebrar resistências é fazer o outro acreditar que a ideia sempre esteve ali. E isso se faz por meio do ambiente emocional e simbólico que você cria antes da conversa. 3 elementos moldam esse clima de influência: autoridade, reciprocidade e ritmo. A autoridade não é o título, é a energia de quem sabe o que está dizendo. Você planta autoridade no momento em que fala com calma, convicção e domínio. As pessoas sentem quando a tua voz não carrega dúvida, e é aí que a semente da confiança começa a germinar. A reciprocidade é a lei invisível que obriga a mente humana a equilibrar trocas. Quando você oferece valor antes de pedir algo, seja uma informação, uma ajuda ou uma emoção positiva, o cérebro do outro sente uma dívida inconsciente. E essa dívida abre espaço para a tua ideia entrar sem resistência. O terceiro elemento é o ritmo. Toda influência tem um compasso. As palavras certas, ditas rápido demais, soam agressivas. Ditas lentamente demais, perdem o impacto. O ritmo certo é aquele que se alinha com o emocional do outro. É o tom de quem entra na vibração da pessoa e vai conduzindo aos poucos, como quem dança e guia. Quando esses 3 elementos estão presentes, autoridade, reciprocidade e ritmo, a resistência psicológica desaparece. O outro não percebe que está sendo influenciado porque o corpo dele não sente ameaça. E é aí que a ideia começa a brotar. Maquiavel observava isso nas cortes italianas. Ele via embaixadores que, sem levantar a voz, conseguiam mudar decisões de reis apenas pela maneira como falavam. Eles não impunham ideias, moldavam percepções. E percepção, para o maquiaveliano, sempre vem antes da verdade. Por isso, a fase do clima emocional é a mais importante de todas. Se você cria o contexto certo, a pessoa acredita que foi ela quem decidiu. E essa é a vitória perfeita. Porque o melhor argumento é aquele que faz o outro se convencer sozinho. A maioria das pessoas tenta plantar ideias como se estivesse jogando dardos. Fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, sem entender que a mente alheia é um campo sensível. O impaciente quer colher antes de preparar o solo. Quer ser entendido antes de entender. Quer ser ouvido antes de escutar. E é por isso que falha. Maquiavel dizia: os impacientes confundem desejo com oportunidade. Eles acreditam que persuadir é falar bonito, mas não percebem que o verdadeiro poder está em esperar o momento em que a mente do outro se torna receptiva. Homem sábio não impõe ideias. Ele as planta quando o outro está emocionalmente pronto para recebê-las.
Ele observa os sinais, a mudança no olhar, o relaxar dos ombros, o suspiro involuntário, são indicadores de que o terreno está pronto. O erro dos impacientes é achar que influência é domínio imediato. Mas influência é paciência estratégica. Você não comanda a mente dos outros. Você cultiva o espaço onde ela floresce. Por isso, o maquiaveliano nunca tenta convencer alguém no calor de uma emoção negativa. Ele espera o clima mudar, porque nenhuma semente germina durante uma tempestade. Ele sabe que, às vezes, a melhor maneira de convencer é recuar, deixar o tempo agir, fazer o outro acreditar que esqueceu. E quando ele se abre novamente, a ideia que você plantou reaparece, agora como uma lembrança dele mesmo. Esse é o truque da influência duradoura. A ideia não é empurrada, ela é lembrada. Maquiavel acreditava que o verdadeiro poder não está nas palavras ditas, mas no momento antes de dizê-las. O preparo é o que define se a ideia germina ou morre. E o homem que entende isso nunca fala de forma aleatória. Ele analisa o terreno emocional do ambiente, sente o estado mental das pessoas e ajusta sua energia antes de abrir a boca. Ele sabe que toda comunicação é, antes de tudo, um espelho do seu próprio estado interno. Se você está ansioso, transmite ansiedade. Se está sereno, cria segurança. E segurança é o solo mais fértil para qualquer influência. Por isso, o primeiro mandamento do influenciador é: governe o seu próprio clima antes de tentar alterar o clima dos outros. Nenhum jardineiro consegue plantar sob tempestade, e nenhuma ideia floresce em meio à agitação emocional. A influência começa em você. Quando sua mente está ordenada, suas palavras criam ordem ao redor. Quando você fala com calma, a outra pessoa respira fundo sem perceber. E é nesse instante que o solo se abre. A partir daí, tudo que você disser se torna semente. E se for dita com intenção, regada com consistência e iluminada por propósito, a ideia crescerá por conta própria, até dominar o terreno inteiro. Essa é a base da influência real. Não convencer, mas preparar. Não empurrar, mas semear. Não reagir, mas conduzir. E quem entende isso nunca mais fala por impulso. Fala por design. Lição 2. A semente certa. Como usar gatilhos mentais para inserir uma ideia sem levantar suspeitas. Plantar uma ideia não é o mesmo que dizê-la. Quem diz, arrisca resistência. Quem insinua, desperta reflexão. E é na reflexão que a mente baixa a guarda. Maquiavel já observava esse fenômeno séculos atrás. As pessoas se apegam mais às ideias que acreditam ter descoberto sozinhas do que às que recebem prontas. Por isso, o manipulador comum fala, o estrategista planta. Ele deixa pistas, símbolos e fragmentos, sabendo que o outro vai conectar os pontos e achar que concluiu tudo por conta própria. Essa é a arte da semeadura mental. A ideia é como uma semente. Se jogada com força, quica e cai fora. Mas se lançada com sutileza, afunda e se mistura ao terreno. E quando menos se espera, germina. Os gatilhos mentais são o DNA dessas sementes. Eles ativam respostas automáticas dentro da mente humana, burlando o filtro racional e agindo diretamente na emoção. É por isso que chamamos de gatilho, porque disparam comportamentos que o outro acredita serem espontâneos. A mente humana é preguiçosa, ela procura atalhos para decidir rápido e economizar energia. Esses atalhos são os gatilhos. Quem sabe usá-los, guia sem forçar. Quem ignora, fala e é esquecido. A semente certa é aquela que desperta curiosidade, confiança e conexão, sem parecer tentativa de controle. E o segredo está em como e quando plantá-la. Porque a influência verdadeira não acontece no momento em que você fala. Acontece dias depois,
quando o outro repete suas palavras dentro da própria cabeça. Os gatilhos mentais são leis invisíveis do comportamento humano. Eles operam em todos os lugares: na política, na sedução, nas vendas, na amizade, no amor. E quem os domina pode plantar ideias que crescem naturalmente dentro dos outros. Existem 7 sementes principais, as que Maquiavel chamaria de armas da persuasão indireta: autoridade, escassez, reciprocidade, coerência, prova social, antecipação e contraste. A autoridade é a semente do respeito. Quando alguém percebe que você domina o assunto, a mente dele se abre, não porque confia em você, mas porque confia no seu domínio. Maquiavel dizia que os homens seguem quem parece saber mais, não quem fala mais. Portanto, ao plantar uma ideia, primeiro mostre domínio sobre o terreno. A voz calma, a postura firme e a ausência de pressa comunicam autoridade sem precisar dizer nada. A escassez é a semente do valor. As pessoas só percebem o valor de algo quando acreditam que podem perdê-lo. Maquiavel usava a escassez de acesso para aumentar seu prestígio. Quanto menos falava, mais queriam ouvi-lo. Ao usar esse gatilho, você cria urgência, desejo e importância. Mas atenção, escassez falsa gera desconfiança. Ela deve parecer consequência natural, não manipulação. A reciprocidade é a semente da obrigação. Quando você dá algo de valor, um conselho, um elogio sincero, uma solução, o outro sente um impulso automático de retribuir. Essa é uma das forças mais antigas da psicologia humana. O medo de ficar em dívida emocional. Por isso, comece sempre oferecendo antes de pedir. O cérebro da outra pessoa vai buscar equilíbrio e, sem perceber, aceitará sua influência. A coerência é a semente da lealdade. As pessoas odeiam parecer incoerentes com o que já disseram ou fizeram. Quando você faz alguém afirmar algo pequeno, como "sim, faz sentido" ou "eu acredito nisso", a mente dela cria uma linha de continuidade que precisa manter. E no futuro, ela defenderá a própria resposta inicial com unhas e dentes, mesmo que a ideia tenha sido sua desde o começo. A prova social é a semente da confiança. O ser humano decide pelo que os outros aprovam. Se todos compram, deve ser bom. Se muitos seguem, deve ser certo. Ao citar exemplos, números e histórias reais, você cria uma moldura de legitimidade. O outro sente que é seguro concordar com você. Porque, no fundo, ninguém quer ser o único que discorda. A antecipação é a semente da curiosidade. Você planta dúvida e promete resposta. Diz o suficiente para despertar interesse, mas guarda a revelação. A mente odeia lacunas, então fica presa até completá-las. Esse gatilho é usado em todo bom discurso, trailer e narrativa. O segredo é deixar a mente do outro inquieta. Por fim, o contraste. A mente humana entende tudo por comparação. Se você mostra o feio, o bonito parece mais bonito. Se mostra o risco, a segurança parece ouro. Por isso, sempre apresente o oposto antes do que quer que o outro aceite. Quando Maquiavel queria convencer um príncipe de uma ação ousada, primeiro descrevia a tragédia que aconteceria se ele não agisse. A ideia parecia prudente, mas na verdade era induzida pelo contraste emocional. Esses 7 gatilhos formam o arsenal do jardineiro das mentes. E o verdadeiro mestre sabe combiná-los sem que pareçam estratégias. Porque o segredo não é o uso, é o ritmo. Usar muitos gatilhos de uma vez é como encharcar o solo. Sufoca a semente. A mente percebe o excesso e fecha o portão. Por isso, a sutileza é o verdadeiro poder. Maquiavel observava que a melhor forma de convencer era deixar o outro se convencer. E para isso, a ideia deve parecer surgir de diante dentro, não vir de fora. O ritmo certo é aquele em que você alterna entre silêncio,
curiosidade e confirmação. Por exemplo, você inicia com uma história, gatilho da prova social. Depois faz uma pausa, antecipação, deixa o outro concluir algo, coerência, e então valida a conclusão com um elogio, reciprocidade. Quando ele percebe, já aceitou a ideia, e nem sabe quando isso aconteceu. A influência não acontece nas palavras, mas nos intervalos entre elas. O silêncio estratégico é o momento em que o outro planta a semente por você. E é por isso que a paciência é a maior virtude dos comunicadores lendários. Napoleão, Churchill, Steve Jobs, todos usaram o mesmo princípio. Eles não empurravam ideias. Eles criavam ambientes mentais onde as ideias pareciam óbvias. E o óbvio é o estágio final da persuasão. Quando o outro acredita que aquilo sempre fez sentido, mas há um risco: o uso inconsciente desses gatilhos. Muitos os aplicam para controlar, não para comunicar. E o poder, sem consciência, se transforma em manipulação destrutiva. O maquiaveliano verdadeiro não engana. Ele revela. Mostra verdades que o outro ainda não estava pronto para enxergar, guiando sem ferir, conduzindo sem prender. Plantar ideias é a arte de falar sem parecer que está falando, de influenciar sem tocar, de conduzir sem forçar. A semente certa nasce da leitura emocional do terreno. Você não escolhe o gatilho que quer usar. Escolhe o que o outro está pronto para receber. Se a pessoa está insegura, use autoridade. Se está indecisa, use coerência. Se está apática, use antecipação. Cada emoção é um tipo de solo, e o comunicador sábio planta de acordo com o clima. Maquiavel diria: o poder não está em impor ideias, mas em fazê-las parecer inevitáveis. E essa é a essência da persuasão moderna. Você não luta contra a mente. Você dança com ela. Não força o caminho. Você o insinua. E quando o outro acredita que chegou sozinho, você venceu de forma definitiva. As ideias plantadas corretamente não apenas crescem, elas se multiplicam. A pessoa repete para outros, defende sua ideia, espalha o conceito, e assim, o jardineiro das mentes colhe influência em escala. A semente perfeita não é a mais brilhante, é a mais discreta, aquela que passa despercebida, mas muda tudo quando floresce. Lição 3. O crescimento invisível. Como fazer a ideia amadurecer na mente das pessoas até se tornar crença. A semente já foi plantada, mas o verdadeiro poder não está no plantio, está no crescimento. Uma ideia lançada é frágil. Ela precisa de tempo, consistência e contexto para se transformar em crença. Maquiavel entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que as mentes não mudam de um dia para o outro. Elas mudam aos poucos, em silêncio, enquanto acreditam estar apenas refletindo. Por isso, o estrategista nunca tenta acelerar o processo. Ele o alimenta discretamente, como quem cultiva uma planta rara. Toda ideia passa por 3 estágios antes de se tornar inabalável: a exposição, o bifagnon, reconhecimento, e a assimilação. Na exposição, o outro apenas ouve, observa ou sente algo novo. A mente registra, mas ainda não aceita. É o momento da semente cair no solo. No reconhecimento, a pessoa começa a ver repetições. Outros dizem o mesmo. Ela vê sinais em todo lugar. E isso faz a ideia parecer verdade. Porque o cérebro humano confunde frequência com validade. Por fim, vem a assimilação. É quando a ideia deixa de parecer uma opinião externa e se torna parte da identidade. A pessoa não diz mais, eu ouvi isso. Ela diz, eu acredito nisso. É nesse instante que o jardineiro mental vence. O segredo, portanto, é alimentar o crescimento sem parecer que está regando. Porque quanto mais sutil for a manutenção, mais natural parecerá o amadurecimento. A mente humana é moldada por exposição. Tudo o que você vê, ouve e sente repetidas vezes
se transforma em base de crença. É o princípio da familiaridade. Quanto mais algo é repetido, mais confortável parece. E quanto mais confortável parece, mais verdadeiro se torna. Maquiavel via isso na política. Uma mentira contada com consistência acaba sendo aceita como verdade. Mas também funciona para ideias positivas, valores, visões, convicções. Quem domina a repetição domina o tempo, e quem domina o tempo domina a crença. O maquiaveliano entende que não é preciso insistir, basta reaparecer. Uma frase, uma imagem, um gesto repetido discretamente ao longo dos dias atua como chuva fina, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. É o que chamamos de imersão psicológica. Você não convence, você envolve. A mente da pessoa passa a nadar dentro do seu campo, sem perceber. Esse é o princípio usado em discursos históricos, campanhas, filmes e até relacionamentos. Cada repetição cria um rastro emocional. Esses rastros se cruzam, formam padrões, e o cérebro começa a reconhecê-los como coerência. E quando há coerência, há confiança. Um exemplo: um líder que repete a mesma mensagem por meses faz com que as pessoas associem sua imagem a essa ideia, mesmo que nunca tenham comprovado. Ele não é apenas ouvido, ele é lembrado. E a lembrança no cérebro é quase o mesmo que a verdade. Mas há outro ingrediente essencial: a validação social. O crescimento de uma ideia depende do entorno. Se ela é repetida em diferentes vozes, contextos e linguagens, ganha peso coletivo. As pessoas pensam: se outros também acreditam, deve ser real. Esse é o estágio em que a semente deixa de ser apenas sua. Ela passa a florescer em mentes alheias. A validação, porém, deve parecer espontânea. Se parece orquestrada, perde força. Por isso, o estrategista planta eco, não coro. Ele solta fragmentos em diferentes lugares, deixa que reverberem naturalmente e observa o jardim crescer. A ideia amadurece quando cria raízes emocionais, ou seja, quando deixa de ser algo que a pessoa pensa e se torna algo que ela sente. Maquiavel dizia que os homens mudam de opinião facilmente, mas raramente mudam de emoção. Por isso, o estágio final do crescimento não é racional, é afetivo. A crença se solidifica quando toca o ego, o orgulho ou o medo. O jardineiro mental precisa, então, associar a ideia a uma emoção forte. Se quer fidelidade, vincula a segurança. Se quer ação, vincula ao orgulho. Se quer transformação, vincula à esperança. Porque o cérebro grava o que emociona e apaga o que é neutro. A melhor forma de fazer isso é através de histórias. O storytelling é o adubo do enraizamento. Uma boa narrativa faz o outro se enxergar dentro da ideia. E quando ele se vê nela, defende-a como parte de quem é. É o que grandes líderes sempre fizeram. Jesus falava em parábolas, Churchill em metáforas, Martin Luther King em visões. Eles não explicavam, faziam sentir. E o sentir é o ponto de não retorno da crença. Quando a emoção se mistura à ideia, ela se torna autoalimentada. Você não precisa mais repetir. O próprio cérebro do outro repete por você. Cada vez que algo o lembra de sua ideia, ele reforça o vínculo emocional. E isso transforma uma sugestão em doutrina. O maquiaveliano, portanto, não se preocupa com o quanto o outro entendeu. Preocupa-se com o quanto sentiu. Porque o entendimento é lógico, mas o sentimento é duradouro. E toda crença sólida nasce de emoção bem plantada. Chega um momento em que a ideia deixa de ser percebida como ideia. Ela se torna parte da realidade emocional da pessoa. É o ponto em que ela age de acordo com o que você plantou, sem sequer lembrar que ouviu de você. Nesse instante, o jardineiro conclui seu trabalho. Maquiavel chamava isso de o governo invisível. Não o governo sobre terras, mas sobre percepções.
E esse governo é o mais estável de todos, porque não precisa de força, precisa de convicção emocional. A mente que aceita uma crença cria um sistema de defesa em volta dela. Tudo o que confirma a crença é acolhido. Tudo o que a desafia é rejeitado. A ideia se fecha, se protege e se eterniza. E é assim que o influenciador transforma a opinião em instinto. O poder desse processo é assustador e sagrado ao mesmo tempo. Por isso, precisa ser usado com responsabilidade. Você pode plantar ideias que libertam ou que aprisionam. Pode usar a repetição para curar ou para enganar. E é aqui que nasce o verdadeiro teste de poder. Você quer controlar as pessoas ou guiá-las. A influência ética é o ponto máximo da maestria. Você não manipula, desperta. Não controla, inspira. Não impõe, orienta. E é exatamente isso que diferencia o jardineiro sábio do manipulador vulgar. Maquiavel diria que o poder absoluto é aquele que não precisa ser percebido. E o poder das ideias plantadas é exatamente esse. Elas continuam crescendo muito depois que você se cala. Lição 4. A colheita. Como transformar ideias em ações sem parecer autoritário. Uma ideia, por si só, não tem poder. O poder nasce quando ela se transforma em movimento. Mas o erro de quase todos os influenciadores, líderes ou vendedores é o mesmo. Eles tentam empurrar a ação, e toda a ação empurrada desperta resistência. Maquiavel compreendia que o ser humano odeia ser mandado, mas ama sentir que está no controle. Ele dizia: faça com que as pessoas façam o que você quer, acreditando que é o que elas querem. Esse é o segredo da colheita. Induzir o comportamento certo sem que o outro perceba a indução. O jardineiro mental não força o fruto a cair. Ele cria o clima para que ele caia sozinho. Ele entende que a ação não é imposição. É consequência natural de um estado emocional bem conduzido. Toda ação humana nasce de 3 gatilhos: necessidade, prazer e pertencimento. Quando o comunicador ativa esses 3 em sequência, a ideia plantada se transforma em impulso voluntário. A pessoa age porque quer, e o mais interessante, acha que foi decisão própria. O segredo está em alinhar as emoções com a direção desejada. E isso se faz não com ordens, mas com histórias, exemplos e pequenas permissões, porque a mente aceita melhor um caminho quando sente que foi ela quem o descobriu. Maquiavel observava que não basta semear ideias. É preciso criar as condições certas para que o outro se mova por conta própria. E ele fazia isso usando 3 forças universais: a urgência, o espelho e o espaço psicológico. A urgência desperta movimento. A mente humana reage ao risco de perda mais forte do que ao prazer da conquista. Por isso, o estrategista nunca pede. Ele mostra o que será perdido se nada for feito. Se não agirmos agora, o inimigo tomará a cidade. Se você não mudar isso hoje, vai continuar sendo dominado. A urgência é uma semente de movimento, mas deve ser real, não fabricada. A mente percebe quando há falsidade. O verdadeiro mestre cria urgência emocional, não medo, mas senso de propósito. O segundo é o espelho. O ser humano copia comportamentos, não instruções. Por isso, o maquiaveliano não diz, faça isso. Ele mostra, vive e simboliza o que quer ver nos outros. O exemplo é a forma mais poderosa de comando silencioso. As pessoas não seguem o que você fala, seguem o que você encarna. A coerência é a autoridade invisível. E o terceiro é o espaço psicológico. Toda mente precisa sentir que tem escolha. Se você dá 2 opções, mesmo que ambas levem ao seu objetivo, a pessoa sente liberdade e coopera. É a ilusão da escolha, a ferramenta favorita dos líderes sábios. Eles nunca dizem, faça isso. Dizem, você prefere seguir este caminho
ou aquele. E no fim, ambos os caminhos pertencem à sua estratégia. Essas três forças, combinadas, criam o ambiente ideal para a colheita. A pessoa sente pressa, vê o exemplo e percebe opções. O resultado? Ela age por vontade própria. E o mais fascinante é que, quando a ação é voluntária, a resistência desaparece e a lealdade aumenta. Maquiavel aplicava isso na diplomacia. Ele fazia reis acreditarem que estavam tomando decisões autônomas, quando na verdade seguiam exatamente o plano que ele havia desenhado. E eles ainda o agradeciam depois. Essa é a verdadeira colheita. Quando o outro planta, rega e colhe a sua ideia, acreditando que foi o jardineiro. O homem comum acredita que o poder se mostra. Ele levanta a voz, impõe regras, exige respeito. Mas quanto mais tenta aparecer no controle, mais revela insegurança. Maquiavel observava que o poder verdadeiro é o que não precisa provar-se. O líder que grita mostra fraqueza. O vendedor que insiste mostra desespero. O manipulador que pressiona desperta defesa. A força bruta é o método dos inseguros. O domínio sutil é o método dos sábios. Por isso, o asnos maquiaveliano jamais empurra a ação. Ele cria contexto, e o contexto empurra por ele. As pessoas são como rios. Fluem naturalmente pelo caminho de menor resistência. O segredo é moldar as margens, não o curso, e isso se faz por meio da influência simbólica. Quer que alguém mude de comportamento? Mostre o símbolo do que ele quer se tornar. Quer que alguém compre algo? Mostre que outros como ele já compraram. Quer que alguém tome atitude? Mostre que quem não toma perde espaço. A mente humana não reage a ordens, reage a imagens. E é aí que os dominadores falham. Eles tentam controlar as ações com força direta e destroem a autonomia emocional do outro. A curto prazo, funciona. A longo prazo, gera rebelião. O verdadeiro jardineiro da mente não comanda, provoca movimento. Ele desperta desejo, não obrigação. E essa é a diferença entre autoridade e tirania. A autoridade inspira, a tirania sufoca. Por isso, o homem sábio observa, provoca e se cala. Sabe que a palavra dita demais mata o impulso natural. E a palavra dita na hora certa acende o fogo da ação. Maquiavel dizia que o governante perfeito é aquele que parece não governar. E o comunicador perfeito é aquele que faz os outros agirem sem jamais se sentirem comandados. A colheita é o momento em que o silêncio se torna ordem, em que o olhar vale mais que o discurso. É o estágio da influência madura, quando a presença de alguém já define o comportamento dos outros. Essa é a recompensa de quem plantou com paciência e regou com propósito. A ideia germinou, criou raízes e agora dá frutos, ações concretas, lealdades firmes, decisões tomadas por livre vontade. Mas no fundo, tudo foi planejado. O jardineiro não puxa o fruto, apenas observa o peso da maturidade fazê-lo cair. Assim, esse é o poder psicológico. Não se toma à força, se conquista por crescimento. E quando o outro finalmente age, você entende o que Maquiavel quis dizer. O controle absoluto é aquele que o controlado chama de liberdade. Essa é a colheita perfeita. Não há confronto, apenas continuidade. A mente do outro já trabalha para você, e você não precisa mais interferir. O ciclo está completo. Agora, o próximo passo é ainda mais sutil. A preservação. Porque um jardim cresce, mas também precisa ser protegido. Na próxima lição, você vai descobrir como manter a influência viva sem que ninguém perceba que ela existe. Lição 5. A manutenção do jardim. Como preservar a influência sem ser percebido. Maquiavel sabia que todo poder é mais difícil de manter do que de conquistar. A influência, uma vez criada, é como um jardim fértil, bela, viva e vulnerável. Enquanto cresce,
O perigo está distante, mas quando floresce, atrai olhos, invejas e ventos. Por isso, o verdadeiro mestre da influência não se contenta em plantar e colher, ele aprende a preservar. A manutenção do poder mental é o estágio mais sofisticado da manipulação sutil. Porque aqui, o objetivo não é mais convencer, é manter a crença viva. É garantir que o outro continue acreditando, mesmo na sua ausência. E isso exige uma arte refinada, a de estar presente sem aparecer, de reforçar sem repetir, de controlar sem tocar. O maior erro dos aprendizes é acreditar que a influência é permanente. Nada é. A mente humana é dinâmica, volátil, emocional. O que hoje parece certeza, amanhã pode parecer dúvida. Por isso, o jardineiro experiente entende. A manutenção é constante, mas invisível. Ele não invade o jardim. Observa, não grita ordens, ajusta o clima, não exige fidelidade, desperta lembranças. Porque o segredo para manter poder sobre alguém é fazê-lo querer continuar te seguindo, mesmo sem entender exatamente por quê. Maquiavel acreditava que todo sistema de poder precisa de pilares invisíveis que o sustentem. No caso da influência psicológica, esses pilares são 3: presença simbólica, reafirmação sutil e mistério emocional. A presença simbólica é a forma de continuar influenciando, mesmo quando você não está mais fisicamente presente. Ela é criada por objetos, frases, gestos, padrões ou rotinas que remetem à sua energia. Quando uma pessoa olha para algo e se lembra de você, você continua controlando uma parte dela. Maquiavel usava isso ao deixar cartas, emblemas e palavras codificadas nas cortes, pequenas âncoras mentais que mantinham sua influência viva mesmo em sua ausência. Na era moderna, a presença simbólica é construída através de marca pessoal, hábitos, estilos de fala, até fragrâncias. Cada detalhe é uma assinatura, e toda assinatura é uma lembrança gravada no inconsciente. O objetivo é simples: fazer o outro sentir sua presença mesmo quando você não está. O segundo pilar é a reafirmação sutil. As ideias precisam ser nutridas de tempos em tempos, mas nunca empurradas. O maquiaveliano reaparece estrategicamente, com mensagens curtas, lembranças de algo que o outro já acredita, ou pequenas confirmações que reforçam a coerência. Ele não tenta replantar a ideia, apenas a rega. Um elogio no momento certo, um gesto de atenção, uma história que revive uma emoção antiga. A cada pequena gota, o vínculo emocional é mantido. O terceiro pilar é o mistério emocional. O ser humano se apega ao que não entende completamente. O mistério é a cola da admiração. Por isso, nunca revele tudo. Nunca seja totalmente previsível. Maquiavel diria que o poder se destrói quando se torna transparente. A imprevisibilidade faz as pessoas girarem em torno de você, tentando decifrar intenções que talvez nem existam. E enquanto tentam entender, permanecem presas. Esses 3 pilares, presença, reafirmação e mistério, criam o sistema perfeito de manutenção da influência. Quem domina essa tríade governa silenciosamente, porque transforma a lembrança em lealdade e a ausência em poder. A história está cheia de mestres da persuasão que perderam tudo porque quiseram provar demais. Maquiavel alertava: o poder que precisa ser mostrado já está em declínio. A exibição é a armadilha da vaidade. O influenciador, quando se sente poderoso, começa a se gabar, a repetir estratégias, a querer controlar todos os detalhes. Mas quanto mais força aplica, mais perde o encanto. O mistério se dissolve, a presença vira saturação e o respeito se transforma em tédio. O segredo da manutenção é a leveza. É saber desaparecer por um tempo e voltar no momento certo. É permitir que a ausência trabalhe a seu favor.
O cérebro humano sente falta do que desaparece. A ausência cria idealização, e a idealização é a forma mais pura de influência. Quando alguém sente sua falta, você não precisa convencê-lo de nada. Ele mesmo cria as razões para te valorizar. Maquiavel via isso nas cortes. Os embaixadores que mais influenciavam eram os que apareciam pouco. Eles falavam pouco, observavam muito e se retiravam na hora exata. Assim, suas palavras ganhavam peso. O excesso é o veneno da influência. A escassez é o tempero do poder. Mas há um perigo ainda maior: a manutenção sem propósito. Influenciar por ego é construir um império sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, a culpa ou a exposição destruirão o castelo. Por isso, o maquiaveliano ético influencia com finalidade: transformar, ensinar, proteger ou prosperar. O poder sem sentido consome o próprio dono. A lição é clara: quanto mais invisível for sua influência, mais permanente ela será. Os que buscam aplausos se tornam reféns do público. Os que preferem o silêncio se tornam indispensáveis. O verdadeiro poder não grita, não se exibe, não precisa de palco. Ele é percebido sem ser anunciado. E quando você chega a esse ponto, as pessoas não te obedecem. Elas te consideram referência. Essa é a essência da manutenção maquiaveliana. O poder que se mantém porque se tornou necessário, não imposto. O mundo pode mudar, as pessoas podem se afastar, mas sua influência continua moldando pensamentos e decisões à distância. Você se torna parte do inconsciente coletivo do seu círculo. E o mais fascinante é que ninguém percebe o momento exato em que isso aconteceu. Maquiavel diria que o governante perfeito é aquele que mantém o domínio enquanto todos acreditam estar livres. É o equilíbrio supremo entre presença e ausência, entre controle e autonomia, entre clareza e mistério. A manutenção da influência é a prova final da maestria. Quem chega até aqui já entendeu que o poder verdadeiro não é dominar, é permanecer. O jardineiro mental olha para seu jardim e vê algo maior que ele mesmo. Ideias que se espalharam, pessoas que florescem sob o seu legado, movimentos que continuam mesmo em seu silêncio. Essa é a imortalidade simbólica, o tipo de poder que o tempo não apaga. Mas como todo bom jardineiro, ele sabe que o trabalho nunca termina. O vento muda, o clima oscila, e o cuidado deve ser constante. Na próxima lição, você vai aprender como proteger esse poder das tempestades, as críticas, as invejas e as tentativas de manipulação reversa. Porque um verdadeiro mestre da mente não apenas influencia, ele é impossível de ser influenciado. Lição 6. As tempestades mentais. Como proteger sua influência de ataques, inveja e manipulações reversas. Todo império enfrenta tempestades, e o império psicológico não é diferente. Quanto mais poder silencioso você conquista, mais desperta ciúmes, invejas e sabotagens sutis. Maquiavel alertava: o poder desperta o ódio daqueles que o desejam, mas não o possuem. Por isso, o influenciador sábio nunca se surpreende com a oposição. Ele a espera. A influência é um tipo de luz, e toda luz projeta sombra. As pessoas que orbitam sua presença podem te admirar, mas algumas também tentarão entender e imitar o seu método. Outras, incapazes de competir, tentarão destruir. Algumas farão isso abertamente, com críticas e provocações. Outras farão silenciosamente, tentando infiltrar dúvidas e ruídos entre seus aliados. Essas são as tempestades mentais. Ataques sutis que não vêm com espadas, mas com palavras, silêncios, ironias, comparações e boatos. São armadilhas emocionais criadas para te fazer reagir. Porque no momento em que você reage, perde o controle. Maquiavel compreendia que nesses momentos, a pior arma é a pressa. Ele dizia:
O inimigo sempre revela mais quando acredita que você o teme. Por isso, a defesa não é contra-atacar, é desarmar o inimigo sem lutar. A mente que se mantém calma em meio à tempestade torna-se invencível, porque o poder real não é vencer os outros, é não permitir que te derrubem. Maquiavel observava que existem 3 tipos principais de ataques contra o poder invisível: a desvalorização, a dúvida e o espelhamento, e cada um exige uma defesa específica. O primeiro é a desvalorização. Quando você começa a influenciar pessoas com sucesso, alguns tentarão reduzir seu valor. Vão te chamar de manipulador, de falso, de arrogante, porque a forma mais fácil de enfraquecer um símbolo é atacar sua moral. Eles sabem que, se conseguirem te tirar do eixo emocional, você tentará se justificar. E a justificativa é o colapso da autoridade. A defesa, o silêncio estratégico. O silêncio, quando vem de quem tem poder, é um espelho cruel. Ele devolve ao agressor o próprio desconforto. Maquiavel dizia que o homem que não reage ao insulto é temido, porque parece saber algo que os outros não sabem. Enquanto os tolos se explicam, os sábios observam. O segundo ataque é a dúvida. Quando não conseguem te desvalorizar, tentam te confundir. Fazem perguntas capciosas, elogios ambíguos, insinuações sutis. Querem plantar em você a sensação de que está perdendo o controle. A defesa aqui é a clareza interna. Quem conhece suas próprias intenções é imune à distorção externa. Por isso, antes de responder a qualquer provocação, pergunte a si mesmo: eles estão tentando me compreender ou me provocar? Se for provocação, o silêncio ainda é a melhor resposta. O terceiro ataque é o mais perigoso: o espelhamento. É quando alguém tenta usar as mesmas técnicas que você domina. Usar calma contra calma, manipulação contra manipulação. Eles imitam seu ritmo, sua linguagem, sua postura, tentando te colocar no papel da presa. Aqui, o maquiaveliano se defende com variação e imprevisibilidade. O poder estático é vulnerável, o poder fluido é invencível. Mude o padrão de respostas. Se esperam silêncio, sorria. Se esperam serenidade, mude o assunto. A surpresa desarma os imitadores. Essas 3 defesas, silêncio, clareza e variação, formam a couraça psicológica da influência. Com elas, você se torna um espelho impossível de quebrar. Nada entra, nada te arrasta, porque toda tentativa de controle morre na tua calma. O inimigo mais perigoso é aquele que tenta te manipular, usando os mesmos princípios que você domina. Ele se aproxima com simpatia, repete suas ideias, adota sua forma de falar. Aos poucos, cria a sensação de conexão, até te prender emocionalmente. E quando confia, ele muda a direção. Maquiavel chamava isso de o jogo das máscaras. Ele dizia: o falso amigo é o mais letal dos inimigos, porque te faz baixar a guarda com elogios. Manipulação reversa é sutil. Não é um ataque, é um espelho enganoso. Ela tenta te conduzir à dependência emocional, fazendo com que suas próprias técnicas se voltem contra você. Por exemplo, o outro cria reciprocidade artificial. Te ajuda apenas para te cobrar depois. Ou usa coerência. Te lembra do que você disse para te forçar a agir conforme ele quer. É o duelo entre 2 jardineiros tentando plantar ideias um no outro. A defesa aqui é observação fria. O maquiaveliano observa intenções, não palavras. Presta atenção ao padrão, não à emoção. Ele entende que o manipulador sempre se denuncia pela pressa. O verdadeiro estrategista é paciente. O impostor, ansioso. Quem quer te influenciar rápido, quer te dominar. Quem quer te influenciar devagar, quer te construir. Por isso, mantenha o ritmo do silêncio e da análise. Escute o que o outro diz, mas observe por que ele diz. Toda intenção é visível para quem não está com o coração envolvido.
E se descobrir que está sendo manipulado, não confronte. A simples consciência já é vitória. Nada desarma mais um manipulador do que perceber que sua tática foi lida. Continue sorrindo, mas retire o poder dele sobre seu tempo e sua emoção. A mente que observa é intocável. Maquiavel dizia que o mar calmo é o mais perigoso, porque esconde profundezas. Assim deve ser sua mente após aprender a se proteger, profunda, silenciosa e impossível de ser sondada. O poder verdadeiro é o da estabilidade. Os outros se agitam, você permanece. Eles gritam, você observa. Eles tentam te arrastar, você apenas afunda raízes mais firmes. Quando o caos chega, não lute contra a tempestade. Torne-se o clima. A serenidade é o escudo que nenhum manipulador atravessa. Ela confunde, desarma e inverte o jogo. Quem tenta te tirar do eixo percebe que o próprio ataque o enfraquece, e o mundo começa a te respeitar não pelo que você fala, mas pelo que você nunca reage. O oceano calmo não teme o vento. Ele sabe que o vento passa, mas o mar permanece. Da influência maquiaveliana chega ao seu ápice quando você se torna essa presença inabalável. Nem elogios te inflam, nem críticas te abalam. Você aprendeu a proteger o que construiu, e esse é o estado final da mente estratégica, quando o poder não precisa mais ser defendido, porque está enraizado no seu próprio equilíbrio. Lição 7. A propagação silenciosa. Como fazer sua influência se multiplicar sem perder o controle. Maquiavel dizia que o governante mais poderoso é aquele cujo nome governa mesmo quando ele está ausente. Esse é o auge da influência. Quando a sua presença deixa de ser necessária, porque o seu pensamento continua agindo através de outras pessoas. É o instante em que a ideia que você plantou se torna autossuficiente. Ela cria raízes, se espalha e começa a gerar frutos em mentes que você nunca tocou diretamente. A propagação é o último estágio do poder invisível. Não basta controlar a si mesmo, nem conquistar os outros. É preciso criar continuidade. A influência verdadeira não morre quando você se cala. Ela continua ecoando na forma de valores, frases, hábitos, percepções e símbolos. Mas esse é também o ponto mais delicado, porque a influência que se multiplica pode fugir do controle. Se for mal construída, se transforma em ruído. Se for sólida, se transforma em legado. O maquiaveliano entende que não se trata de quantidade, mas de coerência. Ele não quer ter muitos seguidores, quer ter poucos transmissores. Pessoas que compreendem, vivenciam e espalham o mesmo código com precisão. O segredo para multiplicar sem perder o domínio é criar um sistema de crenças e comportamentos que se sustentem mesmo na sua ausência. Isso não é carisma, é arquitetura. Toda influência duradoura se baseia em um código. Não um conjunto de regras, mas uma identidade emocional. Quando você ensina alguém a pensar como você, não precisa mais convencê-lo. Ele passa a agir de forma natural dentro do seu sistema. Maquiavel chamava isso de formazione mentale, o molde psicológico do poder. Os grandes líderes da história, de Alexandre a Churchill, de César a Jobs, criaram códigos mentais que seus seguidores internalizaram. Mesmo depois da morte, suas ideias continuaram vivas porque se tornaram formas de ver o mundo. Esse é o segredo da propagação silenciosa. Não espalhar instruções, mas percepções. A percepção é autossustentável. Ela se adapta, muda de roupa, atravessa contextos e continua influenciando. Para criar esse código, existem 4 elementos essenciais: linguagem, ritual, valor e emoção. A linguagem é o DNA da influência. As palavras que você usa, as expressões que repete, as metáforas que cria, tudo isso molda a maneira como os outros pensam. Quando você repete certas frases com consistência,
Elas se transformam em gatilhos mentais que os outros passam a usar. E assim, sua influência se replica espontaneamente. O ritual é o comportamento simbólico. Pode ser um gesto, um modo de vestir, um padrão de ação. Rituais criam identidade. Eles transformam ideias em práticas e práticas em cultura. Quanto mais simples e repetível for o seu ritual, mais ele se espalha. É o que líderes espirituais e estrategistas entenderam ao longo dos séculos. As pessoas esquecem palavras, mas lembram gestos. O valor é o núcleo da crença. As pessoas só espalham aquilo que consideram digno de defender. Por isso, a sua influência precisa estar ligada a algo maior do que você. Um propósito, uma visão, uma causa. Maquiavel sabia que reis caíam, mas ideais sobreviviam. E quem liga sua imagem a um ideal, cria algo que o tempo não destrói. Por fim, a emoção. Nenhuma ideia se espalha se não gerar sentimento. As pessoas compartilham o que as faz sentir, seja raiva, admiração, esperança ou reverência. Por isso, o influenciador precisa escolher qual emoção será a base do seu império. O medo cria submissão, mas é instável. A admiração cria lealdade. A inspiração cria eternidade. Quando esses 4 elementos se alinham, você cria um campo mental em torno de si, um padrão energético que se multiplica organicamente. E o mais fascinante é que você não precisa falar. Mas Maquiavel alertava: quem espalha ideias sem controle planta a própria ruína. Toda influência que cresce rápido demais se torna uma força selvagem. A propagação é poderosa, mas perigosa, porque se o código for mal compreendido, o mundo distorce sua mensagem, e o seu nome pode ser usado contra você. Foi assim com todos os grandes pensadores. Suas ideias, mal interpretadas, se transformaram em armas. A mesma filosofia que liberta pode escravizar quando usada sem consciência. E é por isso que o maquiaveliano verdadeiro sempre seleciona seus mensageiros. Não é todo mundo que deve carregar seu código. É preciso observar quem tem estabilidade emocional e entendimento profundo. A influência multiplicada sem filtro é como fogo em campo seco. Queima tudo, inclusive o Criador. Por isso, o segredo da expansão controlada é o limite. Você não entrega tudo, ensina apenas o suficiente para inspirar, mas guarda a estrutura central, o núcleo de comando. É assim que impérios mantêm coesão e empresas mantêm identidade. Você pode permitir que a forma mude, mas o princípio nunca pode ser perdido. Maquiavel dizia que o governante sábio nunca confia o coração do Estado a um único sucessor. Ele cria uma rede de pessoas leais, cada uma com um fragmento da sabedoria total. Se uma cair, o sistema sobrevive. Essa é a lógica da propagação equilibrada. O mesmo se aplica à influência pessoal. Divida a sabedoria, mas mantenha o centro em silêncio. Assim, sua presença será sentida em todos os lugares, mas ninguém saberá exatamente onde começa o seu poder. A propagação silenciosa é o estágio máximo da maestria. Você não precisa mais agir. O seu pensamento age por você. As pessoas que te ouviram uma vez agora ensinam outras. As histórias que você contou se repetem em novas vozes. Seu estilo, suas frases, suas atitudes, tudo se replica em ondas. E é nesse ponto que o poder se transforma em legado. Maquiavel compreendia que a imortalidade não é viver para sempre, mas ser lembrado mesmo quando o nome é esquecido. É ver suas ideias continuarem moldando o mundo em silêncio. O verdadeiro mestre não deixa seguidores, deixa sementes, e cada semente se torna um novo jardim, um reflexo da mente que as criou. Mas atenção, o legado só é puro quando a intenção é pura. A manipulação destrói, a influência consciente multiplica,
A diferença entre o tirano e o sábio, simples. Um quer ser temido, o outro quer ser compreendido. Quando você alcança esse nível, sua presença se dissolve no coletivo, mas sua essência permanece guiando. Você já não precisa influenciar. Você é a influência. E essa é a vitória final do jardineiro das mentes. O poder que se multiplica em silêncio, cresce com o tempo e continua vivo, mesmo quando o Criador já partiu. Lição 8. O trono invisível. Como se tornar o centro silencioso de toda influência. Maquiavel dizia que o poder verdadeiro é aquele que não precisa de trono, porque o trono está na mente dos outros. Durante toda esta jornada, você aprendeu a plantar ideias, cultivar influência e controlar emoções. Mas agora chegamos ao ponto mais sutil. O estágio em que o poder deixa de ser estratégia e se torna presença. Os grandes líderes, mestres e pensadores da história compreenderam essa transição. Eles começaram tentando dominar o mundo exterior, mas terminaram dominando o mundo interior. Porque o poder que depende de manipulação é instável, mas o poder que nasce do silêncio é eterno. O trono invisível é o ponto de equilíbrio absoluto. Você não comanda, mas tudo se organiza em torno de você. As pessoas te respeitam, mesmo sem entender exatamente por quê. Sua voz é calma, mas move decisões. Sua ausência é sentida, mas não questionada. Você se torna o centro de gravidade emocional de todos os ambientes em que entra. Isso não é misticismo, é psicologia. A mente humana busca ordem, e quando encontra alguém emocionalmente estável, ela se ancora nele como um navio que encontra porto. Essa é a essência do trono invisível. Não conquistar pela força, mas atrair pela consistência. A verdadeira influência não é a que se impõe, é a que se torna inevitável. Trono invisível começa dentro de você. Antes de governar os outros, é preciso ser rei da própria mente. Maquiavel chamava isso de virtu, a força interior que molda o destino. Virtu não é bondade, nem frieza. É clareza, controle e propósito inabalável. O homem que governa o próprio interior cria um campo de poder natural. Ele fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Não porque o temem, mas porque sentem que ele sabe o que diz. Essa percepção é magnética. É o tipo de autoridade que não pode ser ensinada, apenas construída. A construção do trono invisível segue 3 etapas: autodomínio, desapego e direção. O autodomínio é a base. Sem ele, qualquer provocação te derruba. Você não reage a elogios, não se enfraquece por críticas e não muda sua essência para agradar. A estabilidade emocional é o cimento do poder silencioso. O desapego é o segundo passo. Quanto mais você tenta ser admirado, menos é. A admiração surge do distanciamento. O rei que se mistura demais perde a aura. O maquiaveliano aprende a manter a medida certa entre proximidade e mistério. Ele é acessível o suficiente para inspirar, mas distante o bastante para ser respeitado. Por fim, a direção. O trono invisível só existe quando há propósito. O poder sem direção se transforma em ruído. Você precisa saber por que quer influenciar. Se for apenas por ego, o trono desaba. Mas se for por construção, para criar, guiar, deixar legado, a influência se torna uma força que o universo conspira a favor. Essas 3 etapas criam o arquétipo do líder silencioso. O homem que não precisa ser visto para ser seguido. Ele é o eixo de estabilidade em meio ao caos. O olhar dele muda a energia da sala. A forma como ele respira dita o ritmo dos outros. E o mais curioso, ele não tenta. Ele apenas é. O trono invisível é conquistado quando você deixa de buscar poder e se torna a própria fonte de poder.
O maior inimigo do trono invisível é a necessidade de controle. Os dominadores, os manipuladores e os líderes inseguros acreditam que precisam controlar tudo: as pessoas, as palavras, os resultados. Mas quanto mais tentam segurar o mundo, mais o mundo escapa pelos dedos. Maquiavel observava que o governante que tenta prever cada movimento acaba se tornando escravo da própria vigilância. Ele vive em alerta, cansado, paranoico. Perde o sono, perde a leveza, perde o respeito. O trono invisível não controla, coordena. Ele não interfere, inspira. Ele não exige, atrai. A mente humana não resiste à calma. Quando todos estão tensos e alguém permanece sereno, essa pessoa se torna referência automática. É um fenômeno psicológico chamado regulação social emocional. Quem tem calma suficiente para permanecer estável em meio ao caos se torna líder natural, porque os outros inconscientemente buscam equilíbrio nele. Por isso, o segredo do trono invisível é a não ação estratégica. Agir apenas quando é absolutamente necessário e observar o resto do tempo. Quando você fala pouco, suas palavras pesam. Quando você aparece raramente, sua presença é aguardada. Quando você se ausenta na hora certa, sua ausência se torna poder. A ausência controlada é o ápice do domínio social. Ela cria expectativa, valor e reverência. As pessoas começam a ajustar seus próprios comportamentos para manterem sua aprovação, mesmo que você nunca tenha pedido. E é nesse ponto que o poder se torna autônomo. Você não comanda mais. O ambiente se autorregula ao seu redor. As pessoas pensam 2 vezes antes de te contrariar, porque não querem perder a harmonia que você representa. Você se torna o centro, sem precisar se mover. Maquiavel acreditava que o auge do poder era ser indispensável, mas o estágio final é ser inalterável. Quando nada externo te afeta, quando sua presença molda o ambiente sem esforço, você se torna o arquiteto do invisível. O trono invisível não é uma cadeira, é um estado mental. É a consciência plena de que o poder não está nas mãos, mas no olhar, na calma, no silêncio e na coerência. Quem domina essas 4 forças cria um império interno impossível de destruir. Nesse ponto, as pessoas não te seguem por medo, nem por obrigação. Seguem porque confiam. E essa confiança é mais poderosa que qualquer exército. O homem que alcança esse estágio entende algo simples e profundo. A influência perfeita é a ausência de esforço. Ele não tenta convencer, apenas existe de forma convincente. Sua autenticidade se torna a mensagem. Sua estabilidade se torna o comando. Seu silêncio se torna o decreto. Esse é o destino do verdadeiro jardineiro das mentes. Ele começou plantando ideias, mas termina cultivando ordem no caos. As pessoas olham para ele e sentem paz. Os inimigos o atacam e se cansam antes de tocá-lo. O tempo passa e ele permanece como um símbolo do que é eterno. O trono invisível é o ponto onde o poder deixa de ser algo que você busca e se torna algo que você é. E quando você chega lá, descobre o segredo que Maquiavel tentou esconder em meio às entrelinhas de O Príncipe. Quem governa sem precisar governar é o único verdadeiramente livre. Lição 9. A ilusão do livre-arbítrio. Como levar as pessoas a fazer o que você quer. Acreditando que foi escolha delas, a maioria das pessoas acredita que decide por si mesma. Acham que cada escolha nasce de um desejo genuíno, de uma reflexão própria. Mas Maquiavel, e depois dele, os grandes psicólogos da influência, sabiam a verdade incômoda. A liberdade de escolha é a ilusão mais bem construída da humanidade. As pessoas não escolhem o que querem. Escolhem entre as opções que alguém, mais esperto, colocou diante delas. É assim que líderes controlam multidões, marcas dominam mercados
e indivíduos sutis conseguem fazer com que os outros obedeçam de bom grado. O maquiaveliano entende isso melhor do que ninguém. Ele não força, ele molda, não ordena, estrutura, não impõe, sugere. E a mente humana, incapaz de suportar o vazio, completa o resto sozinha. O segredo da influência definitiva está em fazer o outro acreditar que a ideia é dele. Quando o ego sente que está no controle, a resistência desaparece. É como abrir as portas de uma fortaleza sem precisar atacar. Você não invade, é convidado a entrar. Maquiavel dizia que o governante perfeito deve saber induzir a vontade dos outros a coincidir com a sua, sem que percebam a transição. É aqui que o jogo se torna arte. Fazer o outro desejar o que você deseja. Para entender como a ilusão do livre-arbítrio funciona, é preciso compreender o que Maquiavel chamava de mecânica das vontades. As decisões humanas não nascem de lógica, nascem de emoções travestidas de razão. A cada escolha, o cérebro busca apenas uma coisa: coerência interna. Ele quer sentir que está agindo de acordo com quem acredita ser. E é aí que o manipulador sutil encontra a porta de entrada. A chave está em alinhar sua ideia com a identidade da pessoa. Não diga o que ela deve fazer. Diga o que alguém como ela faria. Por exemplo, em vez de "você precisa agir com coragem", diga "homens inteligentes como você sabem quando é hora de agir". O segundo formato cria um espelho psicológico. A pessoa age para confirmar a imagem que você criou dela. Outro princípio maquiaveliano é o controle do enquadramento. Quem define o contexto, define a decisão. Dê duas opções que levam ao mesmo resultado, e o outro sentirá que escolheu livremente. Exemplo: você prefere começar amanhã cedo ou à tarde? Ambas levam ao mesmo objetivo: começar. Mas a mente se sente livre, e liberdade sentida é obediência disfarçada. A terceira técnica é o plantio antecipado. Você insere a ideia muito antes de querer o resultado. Fala dela como algo natural, inevitável, de modo que, quando chega a hora, a pessoa acredita que foi ela quem pensou nisso primeiro. Essa é a arte do eco mental. Ideias que você semeia com sutileza e colhe semanas depois. Maquiavel via isso nas cortes. Os conselheiros mais sábios nunca davam ordens diretas ao príncipe. Eles contavam histórias, faziam perguntas, criavam cenários. E dias depois, o príncipe tomava a decisão que achava ser dele. O conselheiro sorria. O poder agira sem precisar se expor. O mesmo acontece hoje. Em vendas, em relacionamentos, em liderança. Quem domina a mecânica do consentimento não empurra, ele orquestra. Faz o outro dançar sem perceber a música. O poder invisível só se torna perfeito quando você é capaz de apagar seus rastros. Maquiavel dizia: quem quiser governar mentes deve aprender a desaparecer de suas conclusões. Isso significa: não busque crédito. Deixe que o outro acredite que tudo foi mérito dele. A vaidade destrói a manipulação refinada. O ego quer ser reconhecido, mas o verdadeiro estrategista prefere ser esquecido, porque sabe que é no esquecimento que o poder se eterniza. Quando você apaga sua presença da origem da ideia, ela se fortalece. Ninguém luta contra o que acredita ser seu. A resistência morre. A aceitação floresce. É assim que as doutrinas sobrevivem, como os mitos se perpetuam, como as palavras de um morto continuam guiando os vivos. Não porque foram impostas, mas porque foram interiorizadas. O maquiaveliano moderno entende: quanto menos ele aparecer, mais ele domina. A influência perfeita é a que não tem dono. A ideia se espalha como vento, sem assinatura, sem rosto, e ainda assim move multidões. Isso não é covardia, é visão. Quem quer ser lembrado precisa aparecer. Quem quer durar precisa desaparecer. Por isso, aprenda a retirar o próprio nome do resultado.
Deixe que as pessoas te citem sem perceber, que repitam suas ideias como se fossem originais, e quando ouvirem alguém dizer o que um dia você plantou, apenas sorria. Você acaba de testemunhar o poder absoluto, influenciar sem precisar existir. A ilusão do livre-arbítrio é o truque mais sofisticado do poder humano. Não é manipulação grosseira, não é coerção, é engenharia da percepção. Faz o outro acreditar que age por vontade própria, quando na verdade caminha em uma estrada que você construiu pedra por pedra. Esse é o ponto máximo do maquiavelismo psicológico. Governar sem que ninguém perceba que há um governo. Fazer com que o outro te sirva achando que está sendo servido. Guiar sem tocar. Vencer sem lutar. O verdadeiro príncipe é invisível. Seu comando é uma sugestão. Sua presença é uma ideia. Seu poder é um reflexo. Ele não precisa provar nada, porque o mundo já reage à sua estrutura mental. O homem comum fala para ser ouvido. O homem estratégico fala para ser lembrado. O mestre não fala. Ele planta. E quando as sementes que você plantou florescem em mentes que nunca te conheceram, você compreende que atingiu o nível mais alto do poder. A mente dos outros se torna extensão da sua. E o mundo, mesmo sem perceber, passa a girar no ritmo do seu silêncio. Maquiavel tinha razão. Quem governa pela vontade dos outros é servo. Quem governa a vontade dos outros é rei. Você não precisa mais convencer ninguém. Basta estruturar o cenário. E o livre-arbítrio fará o resto. A mente humana, afinal, é previsível, e quem entende isso nunca mais luta pelo poder. Ele apenas o cria e o observa se dobrar diante dele. Lição 10. A mente arquitetônica. Como construir realidades que os outros acreditam ser verdade. Maquiavel entendia o poder como arquitetura. Cada palavra, cada gesto, cada escolha de tempo, tudo era parte de um projeto invisível. Ele não apenas reagia aos eventos, ele os construía. E esse é o estágio mais avançado do domínio mental. Quando você compreende que a realidade é maleável e que a percepção das pessoas pode ser moldada como argila, o maquiaveliano deixa de viver dentro do mundo comum e começa a viver dentro de uma estrutura que ele mesmo desenha. Ele observa os outros como peças de um tabuleiro, mas não com frieza, com cálculo. Enquanto todos se perguntam o que está acontecendo, ele se pergunta: como posso fazer com que isso aconteça? Essa é a diferença entre o influenciador e o arquiteto. O primeiro age sobre a mente alheia, o segundo redefine o ambiente que molda as mentes. Ele cria narrativas, contextos e símbolos tão fortes que as pessoas passam a agir espontaneamente dentro do seu enredo. Maquiavel chamava isso de engenharia da percepção. Não é manipulação, é construção. Você cria a estrutura da realidade emocional dos outros. Eles não obedecem a você, obedecem à história que você construiu. E, ao obedecerem à história, obedecem a você. Esse é o poder do arquiteto da mente. Ele não precisa estar presente para dominar. Sua realidade se sustenta sozinha. Toda realidade arquitetada se sustenta sobre 3 pilares invisíveis: narrativa, repetição e consistência emocional. A narrativa é o alicerce. O cérebro humano não busca fatos, busca histórias. Quem controla a história, controla a interpretação dos fatos. Quando você narra o mundo de uma forma específica, as pessoas começam a percebê-lo sob o mesmo filtro. Maquiavel fez isso ao transformar a política em teatro. Heróis, vilões, tragédias e vitórias. Cada corte europeia era um palco, e cada rei, um personagem dentro da sua peça. Você pode aplicar isso em qualquer contexto. Se quer construir uma realidade em que as pessoas te vejam como autoridade, crie uma narrativa onde você já é a figura central. Use símbolos, metáforas e rituais que reforcem essa percepção.
O segredo está em nunca dizer o que você é, mas permitir que os outros concluam sozinhos. O segundo pilar é a repetição. A mente acredita no que ouve com frequência. A repetição transforma a hipótese em verdade. Por isso, o arquiteto mental repete discretamente suas ideias em diferentes formas, tons e contextos. Ele não insiste, ele reaparece, como uma melodia que o inconsciente não consegue esquecer. A repetição cria familiaridade, e a familiaridade cria confiança. As pessoas acreditam no que parece constante, porque o cérebro associa constância à verdade. Quanto mais previsível for sua mensagem, mais real ela se torna na percepção coletiva. O terceiro pilar é a consistência emocional. Você pode falhar em palavras, mas nunca em energia. As pessoas não lembram do que você diz, lembram de como se sentem quando estão perto de você. E é essa emoção que define o que chamam de realidade. Por isso, mantenha a mesma vibração em tudo que faz. Se transmite segurança, nunca demonstre desespero. Se transmite sabedoria, não reaja impulsivamente. A coerência emocional é o cimento que mantém a realidade intacta. Com esses três pilares, narrativa, repetição e consistência, você cria o que Maquiavel chamava de realidade estável, um campo de influência que os outros percebem como o mundo real. E dentro desse mundo, você é a lei. Há, porém, um perigo que poucos sobrevivem para entender: o limite entre construir uma realidade e se perder dentro dela. Quando o poder da narrativa é absoluto, até o criador corre o risco de acreditar na própria ficção. E esse é o erro fatal de quase todos os tiranos da história. Maquiavel observava que o rei, quando começa a acreditar que é Deus, perde a capacidade de estratégia. Ele confunde reverência com amor, obediência com lealdade. E então, inevitavelmente, cai. O arquiteto da mente precisa manter um pé fora da ilusão. Ele deve construir o mito, mas nunca habitar completamente nele. Deve observar o jogo de fora, lembrando-se de que toda narrativa é uma ferramenta, não uma prisão. A mente maquiaveliana opera com dois níveis de consciência: a interna, que age, e a externa, que observa. Enquanto o mundo se move dentro do teatro que você criou, a parte externa permanece fria, analítica, vigilante. É o vigia do império invisível. Maquiavel chamava isso de a distância do príncipe. É o espaço psicológico que impede que o poder te consuma. Você pode estar dentro do jogo, mas nunca totalmente dele. E é essa distância que te permite enxergar falhas, corrigir rotas e continuar crescendo enquanto os outros se perdem. A linha entre o arquiteto e o iludido é fina. Um constrói mundos, o outro vive em um. Por isso, o verdadeiro mestre mantém o controle da própria mente enquanto projeta as dos outros. Ele nunca esquece que o poder é apenas um instrumento. O verdadeiro domínio é a lucidez. Quando o maquiaveliano chega a este ponto, ele se torna o que os antigos chamariam de Deus das sombras, não no sentido religioso, mas simbólico. Aquele que cria forma a partir do invisível. Ele não disputa espaço, cria espaço. Não disputa atenção, cria significado. Sua influência não precisa de palco, porque o palco é o mundo que ele desenhou. A mente arquitetônica entende que o real é apenas um consenso coletivo, e quem controla o consenso, controla o real. Você não muda o mundo gritando, muda o mundo alterando as percepções. Uma frase, um gesto, uma imagem, e de repente tudo o que as pessoas acreditavam desmorona. O poder é a capacidade de definir o que é verdadeiro. Mas o arquiteto silencioso não usa isso por vaidade. Ele cria com propósito. Sabe que todo império, visível ou não, precisa de equilíbrio. Por isso, usa o poder com precisão, moldando realidades que não apenas o beneficiam, mas que mantêm a ordem e a direção do seu ideal.
Maquiavel teria sorrido ao ver isso, porque esse é o ponto onde o homem deixa de ser jogador e se torna criador. O ponto onde a influência se converte em destino. Onde o mundo deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que você projeta. A mente arquitetônica é o ápice da evolução psicológica. Ela não age com força, age com estrutura. E quem compreende isso não precisa mais disputar poder, porque já se tornou a origem de todo poder. Durante toda esta jornada, você aprendeu o que quase ninguém tem coragem de ensinar. Descobriu que o poder não está nas mãos de quem fala mais alto, mas na mente de quem planta em silêncio. Percebeu que influenciar não é convencer, é fazer brotar, e que as ideias mais fortes são aquelas que germinam no inconsciente dos outros, sem que percebam quem as semeou. Maquiavel dizia que o governante mais sábio não é o que impõe sua vontade, mas o que faz com que sua vontade pareça natural. Essa é a essência do poder psicológico. O mundo é um grande campo mental, e cada mente é um terreno fértil. Algumas áridas, outras férteis, mas todas prontas para receber a semente certa. Você aprendeu a preparar o solo, a escolher o momento, a plantar com paciência, a regar com sutileza, a proteger com silêncio e, finalmente, a ver florescer sem se vangloriar. Mas há algo ainda mais profundo. Em algum ponto desse processo, você percebeu que o verdadeiro domínio não está em controlar as mentes alheias, e sim em entender o próprio poder sobre a realidade. Quem consegue moldar percepções, consegue moldar o mundo, porque o que chamamos de real nada mais é do que uma soma de crenças compartilhadas. E quem entende isso deixa de ser manipulado e passa a criar. Você deixou de ser um espectador, deixou de ser uma peça. Agora você é o arquiteto do tabuleiro, aquele que vê os movimentos antes que existam, que cria causas em vez de reagir a efeitos, que entende que toda ação visível começa em uma intenção invisível e que a mente humana é o terreno mais precioso de todo, porque tudo que já existiu nasceu primeiro dentro de uma mente. Maquiavel não escreveu para tiranos, escreveu para pensadores, para aqueles que compreendem que o poder é um teste de lucidez. Quem não está pronto é corrompido. Quem entende, transforma. E agora você entende. Entende que a influência silenciosa é a mais poderosa, que a calma é mais letal que o confronto, que o silêncio, quando carregado de intenção, vale mais que 1000 palavras, e que a verdadeira autoridade é aquela que se impõe sem esforço, porque o mundo inteiro já gira em torno da sua presença. Você não é mais aprendiz, é o jardineiro das mentes, o criador de atmosferas, o arquiteto de realidades, o homem que entendeu que o poder começa onde termina a necessidade de provar. E quando o mundo olhar para você, sem saber ao certo por que te respeita, por que te ouve, por que te segue, você sorrirá, porque saberá que o poder nunca foi sobre eles, sempre foi sobre você.